Livro do profeta Isaías, capítulo 52, a partir do versículo 13, e continuação também, Isaías 53, do verso 1 a 6. Diz assim a santa palavra do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te adoramos, louvamos em adoração pública, atendendo a convocação do Senhor. Pedimos tua bênção, ó Deus, para a tua palavra, a meditação, a exposição bíblica. Ó Deus, santifica os nossos corações, cumpra-se o teu querer através deste texto. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, conforme observamos na instrução e também no comentário do Catecismo Maior de Gerhardus Voss, a ceia não produz resultados automaticamente. A perspectiva católica romana de um opus operatum, ela de fato não é a perspectiva bíblica. Roma, então, entende que os sacramentos são eficazes ex opere operato, ou seja, a própria ação sacramental, de modo automático, quer a pessoa entenda ou não o que está a acontecer. E, de fato, o sacramento opera com a verdade, por meio da instituição, da ordenança, da verdade da palavra de Deus, pela operação do Espírito Santo, que é quem aplica, então, as graças de Cristo ao coração e à vida. E nós entendemos pelas Escrituras, Paulo diz isso em 1 Coríntios 11, que é necessário discernir o corpo e o sangue do Senhor. Discernir ali em 1 Coríntios 11 e 19 significa compreender os elementos sacramentais, compreender o que eles representam, a natureza humana de Cristo, o seu corpo, o seu sangue, de modo que quem olha para o sacramento, para o pão e para o vinho, e não consegue ver Cristo, a obra da redenção, o seu sacrifício, ele encarnou, veio a essa terra, entregou a si mesmo como sacrifício por nós. Quem não olha através do sacramento, dos elementos, e olha para Cristo dessa maneira, não discerne o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, é necessário, sim, conhecimento doutrinário, um conhecimento bíblico experimental, ter fé em Cristo como Salvador, experimentar da parte de Deus pela palavra e pelo Espírito, arrependimento e fé
genuína no Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E por isso também aprendemos na nossa instrução que os comungantes devem meditar na morte de Cristo, nos seus sofrimentos, e que a morte de Cristo, o seu sacrifício, deve ser o principal pensamento quando nos aproximamos da mesa do Senhor, porque os seus sofrimentos é o que está intimamente relacionado com a ceia, com o que é feito durante a ceia do Senhor. E também Deus, o Senhor, estabeleceu dessa forma o sacramento para que olhemos para a cruz, para que de fato o amor de Deus esteja diante de nós, o amor infinito do Senhor, como o Senhor, Deus o Pai nos amou, Deus o Filho, ao vir a esta terra. Então nós devemos meditar no sacrifício, nos sofrimentos de Cristo. Inclusive, quando Paulo fala sobre a ordenança do Senhor, a mesa do Senhor, e o próprio Senhor Jesus Cristo, claro, Paulo cita o Senhor Jesus Cristo, há uma ordem do Senhor que diz, quando participamos da mesa, fazer isto em memória de mim. Ou seja, é necessário lembrar de Cristo, meditar nele, pensar no seu sacrifício em favor dos pecadores, olhar para a cruz de Cristo. E é claro que a cruz envolveu primeiro a necessidade da encarnação. A cruz também pressupõe toda uma vida de obediência, uma vida de amor sacrificial. Ele viveu uma vida perfeita. Ele obedeceu perfeitamente à lei no nosso lugar. Por isso estamos diante dessa passagem, Isaías 52, do 13 em diante, o 53, do 1 a 6, pois é uma passagem messiânica e que fala do Evangelho a partir aqui do Antigo Testamento, Evangelho que é revelado desde o Gênesis. Após a queda, o Senhor já revelou o seu Evangelho ali no período do Antigo Testamento. E esse texto, irmãos, que temos diante de nós, fala sobre a vinda de Cristo, nos dá detalhes como essa vinda se daria, era futuro ainda ali para Isaías e os seus contemporâneos, e nós já podemos meditar nestas coisas, olhando para o passado. Aqui nós temos algo, então, extraordinário. Cristo, então, por seu amor, escolheu sofrer por amor do seu povo. Através do pacto eterno, ele, então, aceitou esta função na economia da Trindade de vir a este mundo sofrer pelo seu povo. O seu amor o fez se tornar um servo sofredor, aquele que vivia na glória, já sabendo de todas as aflições, então aceitou voluntariamente sofrer por amor. Irmãos, diante de tudo isto, irei caminhar por esse texto a partir do tema a memória do sacrifício de Jesus Cristo. A memória do sacrifício de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, do verso 13 a 15, aí no capítulo 52 de Isaías, do verso 13 a 15, nós temos: ele parecia repulsivo, mas era o Redentor. O Senhor exalta, claro, a prudência, a sublimidade de Cristo, aí no verso 13, mas ao mesmo tempo nós vemos aí no verso 14 que o Senhor então se revelou em seu tempo, quando esteve aqui nesta terra, se revelou então como alguém, um servo sofredor, alguém que estava desfigurado, a sua aparência então estava desfigurada, e então nós temos isso aí nessa passagem. Sua aparência então foi desfigurada miseravelmente, mas o seu sangue foi aspergido para a purificação de muitos. Mas ao olhar para Cristo nos dias da sua carne, quem diria que este é o servo do Senhor? Quem diria que o Salvador seria este? O que veio trazer vida? O que seria o rei dos judeus? Nós vemos então Cristo desfigurado, e no verso 14 também pasmaram a sua vista. Então nós vemos Cristo desprezado e rejeitado pelos homens, e nós sabemos, os judeus não creram, e por isso até Isaías clama: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor.
porque de fato olharam apenas com olhos carnais, naturais e não creram no Senhor. Também nessa sessão, irmãos, nós temos aí no verso de número 15, promessa de que esse evangelho iria alcançar as nações, reis, então também ouviriam deste evangelho, o evangelho seria anunciado a todos os povos e reinos. Então nós vemos que aquele que é a fonte do amor de Deus teve que passar por todas estas coisas. Era necessário que ele viesse desta forma, assumisse a nossa carne. Como em Gálatas 4,4 Paulo diz, nascido de mulher, nascido sob a lei. No Catecismo de Heidelberg, comentando sobre esse milagre, que é a encarnação do nosso Redentor, e isso é importante para que consideremos que ele é o único Salvador, como as Escrituras dizem. O Catecismo ele pergunta desse milagre sobre a encarnação e explica que há um duplo milagre, que o Filho Eterno de Deus, Cristo, se tornou homem, igual a nós. O segundo milagre, tornando-se verdadeiro homem, permanecia verdadeiro e eterno Deus. Então, na encarnação, tornou-se homem e jamais deixou de ser Deus. É algo extraordinário, acima do nosso entendimento, mas é o que é revelado nas Escrituras. Este é o grande milagre da encarnação de Cristo. E o que significa o fato de Cristo ser o eterno Filho de Deus? Que ele sempre foi e será o Filho de Deus, a segunda pessoa da bendita Trindade. Então, quando estava na terra, não deixou de ser Deus e continuou sendo Filho de Deus. Então, este que vimos aí, desfigurado, que muitos pasmaram à sua vista e causou admiração às nações, é o Deus eterno, o Deus bendito, o Filho de Deus. Não deixou de ser Deus, o Filho de Deus, e aí assumiu a nossa natureza humana. E por que nós precisamos, irmãos, saber destas coisas? Porque, de fato, sabendo disso, nós temos a garantia de que o nosso Salvador é um Salvador forte, ele é Deus. E que a nossa salvação foi realizada e efetuada não por um homem fraco, que não teria condições de suportar o inferno em nosso lugar, mas que há uma salvação segura e firme, porque ele é Deus e ele é homem, ele é um de nós, mas também Deus possui uma natureza divina. E por isso nós então podemos estar seguros e não devemos jamais duvidar de que sim, há poder em Cristo para salvar pecadores como nós. Também o Catecismo pergunta por que Cristo tornou-se verdadeiro homem da carne e do sangue da Virgem Maria. E o Catecismo responde, o credo apostólico diz que Cristo nasceu da Virgem Maria. Mas o Catecismo tem razão quando entende que o seu nascimento como um ato dele. Cristo tornou-se verdadeiro homem. Ele tornou-se. Ou seja, o próprio Cristo é Deus, foi um nascimento planejado e Cristo quis nascer, ele tornou-se homem. E de fato, nesse sentido, ele é um de nós, há um sentido em que ele é um de nós, mas há um sentido em que ele é diferente, ele é Deus. E ninguém pode dizer como Cristo, eu vim, e Cristo veio por amor. Então era necessário que Cristo assumisse a nossa natureza, e sabemos também que jamais deixou de ser Deus, é Deus de Deus, luz de luz, e se tornou homem, recebendo, aceitando a natureza humana, mas sem pecado, pela obra do Espírito Santo. Então este que parecia repulsivo é Deus de Deus, luz de luz, o nosso Redentor, e Isaías então, inspirado pelo Espírito, apresenta diante de nós este Redentor Santo, que sabemos é o Senhor Jesus Cristo. Também, irmãos, em segundo lugar, nós vemos aí em Isaías 53, do verso 1 a 3, que o Salvador seria
rejeitado. Então isso já foi profetizado. Isaías falou disto aí, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Quando o Messias veio, quem o seguiu? Foi um tempo de grande incredulidade. Depois, através da ação do Espírito, o Evangelho foi pregado entre os gentios e sabemos que o Senhor chamou muitos, também judeus, creram, mas foi um tempo de grande incredulidade. E Isaías então clama quem creu em nossa pregação, e então muitos então estiveram endurecidos quanto a Cristo, ao Evangelho, muitos não receberam as maravilhas da sua graça, infelizmente. Cristo tão perto, andou entre os homens, mas foi desprezado e rejeitado. Isso porque o homem natural, entregue a si mesmo, é superficial, julga pela aparência. Então nós vemos aqui, Isaías descreve e continua a descrever sua aparência no verso 2, foi subindo como renovo perante ele como a raiz de uma terra seca. E veja, não tinha aparência, nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ou seja, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, era alguém que não produzia impacto, não seria admirado pela sua aparência, um homem comum que se confundia entre a multidão, e devido ao fato da sua cruz, do propósito pelo qual veio, e à medida que Cristo caminhava em direção à cruz, sim, mais o mundo o odiou, Satanás o perseguiu, e então mais Cristo se tornou repulsivo para os homens, mais então os seus sofrimentos se manifestaram, e ele sofreu preconceito contra a sua pessoa, pois não tinha glória humana alguma, nada que o recomendasse. Era o completo oposto do que os judeus esperavam. Cristo, então, frustrou todas as expectativas daqueles que aguardavam um rei glorioso. Ele era, sim, claro, filho de Davi, mas veio quando ser filho de Davi ou essa família já não representava nada em Israel. Filho de um carpinteiro, um simples carpinteiro, e como lemos no Evangelho, nunca buscou glória para si, ou alardeou a sua presença, ou os seus feitos. Vemos que o estilo de vida de Cristo não era agradável, não é um estilo de vida atrativo, que, como vemos e nos nossos dias, as pessoas estão muito voltadas para essa questão visual, do carisma, a questão externa, e buscam seguir pessoas que consideram agradáveis, aí na internet, nas redes sociais, mas o estilo de Cristo, não havia em Cristo nada agradável. As pessoas não gostam de um estilo de vida simples, humilhado, e Cristo viveu uma vida inteira de humilhação, uma vida completa de humilhação. E se Cristo viesse hoje, vivesse hoje, claro que não era o plano de Deus, isso não acontecerá assim, ele virá em glória na sua segunda vinda, mas se fosse possível Cristo vir hoje, ele seria muito menos admirado ainda, e seria odiado e rejeitado, porque de fato o Senhor nunca buscou glória, o seu destaque não era por essas coisas superficiais e externas, e meus irmãos, nós precisamos considerar nestas coisas, porque somos seguidores de Cristo, estamos unidos a Cristo, a vida de Cristo está em nós, que cremos nele, somos chamados a viver a vida de Cristo, tomar a cruz, negar a nós mesmos, segui-lo, e nós precisamos então olhar para Cristo pela palavra e considerá-lo como ele é revelado a nós na palavra. Jonathan Edwards, comentando sobre a vida de Cristo, ele diz que
quanto mais Cristo viveu no mundo, quanto mais os homens viram e ouviram dele, mais eles o odiavam. É o que Isaías diz aí no nosso texto. Ele era desprezado e rejeitado, homem de dores, desprezado, dele não fizemos caso. E quanto mais Cristo andou nessa terra de modo santo, mais seus inimigos ficaram enfurecidos. Porque toda a vida de Cristo é uma vida que denuncia a cobiça, a concupiscência, o pecado. Cristo fazia oposição a tudo isso. Também o diabo, irmãos, Cristo resistiu ao diabo, às suas tentações, e quanto mais Cristo andou nessa terra, mais Satanás cresceu em sua fúria, lutou contra ele. Então, à medida que o Senhor Jesus foi em direção à cruz do Calvário, mais então como que uma nuvem pairava sobre a sua cabeça, maior a escuridão, e finalmente ali na cruz o Senhor Jesus disse: meu Deus, por que me desamparaste? Então, nós vemos na palavra de Deus, e aqui também em Isaías, está previsto em todas as Escrituras que era necessário que ele fosse rejeitado, e tudo isso, claro, por amor a nós, pecadores, para a nossa salvação. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos também do verso 4 a 6 que o seu sacrifício foi vicário ou substitutivo. Isaías fala disso do verso 4 ao verso 6, quando ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, as nossas enfermidades foram colocadas sobre ele. Há uma culpa, uma corrupção da queda, uma culpa do pecado de Adão, do primeiro Adão, do pecado original, e há uma culpa dos nossos pecados diante do Senhor, culpa que tem que ser paga. Deus não perdoará o pecado no sentido em que o pecado será punido. Ou foi punido em Cristo na cruz, ou será punido na eternidade no pecador que estiver perdido, que for lançado ao inferno. Deus é um Deus santo, ele perdoa em Cristo o pecado, mas o pecado ele terá que ser punido, porque a justiça de Deus precisa ser satisfeita. E o Evangelho nos diz, e Paulo fala em 2 Coríntios 5:21, que aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Deus o fez pecado por nós, ele foi feito pecado. E Isaías fala disso quando ele diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, dores, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O nosso castigo foi punido nele. E isso, irmãos, na cruz, mas também em toda a vida de Cristo. Foi uma vida de obediência em nosso lugar. Claro que na cruz e ali na sua paixão, ele foi açoitado terrivelmente. Na cruz ele agonizou, mas até mesmo antes no jardim ele orou: Pai, se possível passe de mim este cálice, mas que se não faça a minha vontade, mas a tua. Então nós devemos olhar para Cristo, nos maravilhar da sua encarnação, da sua vinda. E nós precisamos então, e iremos participar da mesa, precisamos meditar em toda a sua vida, em toda a sua obra, e considerar, irmãos, que como Deus, homem, Jesus contemplou todo o horror do sofrimento que ele sofreria em nosso lugar. Isso que Isaías profetiza está no decreto de Deus, no plano eterno, no pacto. Isto que Isaías profetiza, então, Cristo veio para cumprir, e ele conhecia perfeitamente a natureza dos pecadores pelos quais ele ia morrer. Ele sabia o nome de cada um dos irmãos,
de cada um de nós. Ele sabia a dureza do coração, a rebeldia, a inimizade. E tudo isso então revela o grande amor de Deus, o amor de Cristo, que ele quis vir, tornou-se homem, suportou os sofrimentos por tão grande impiedade que é a nossa. Cristo, sendo uma pessoa divina, soberano Rei, Senhor eterno, submeteu-se à vontade do Pai e veio para viver e morrer em nosso lugar. Esses sofrimentos, irmãos, tão terríveis, e Cristo sabia disso, que ao orar, ao pedir ao Pai, ele orou que, se possível, então, que o cálice fosse passado dele, caso houvesse uma possibilidade, ou se não fosse necessário isso para a nossa salvação, mas Cristo, na mesma oração, submete-se à vontade do Pai. Ele diz: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E mortificou a sua natureza, que então estava ali a temer tantos sofrimentos e que seria crucificada. Então Cristo teve prazer na vontade de Deus, que era a sua morte em nosso lugar, e então ele submeteu-se à vontade do Senhor. E isso deve, irmãos, nos fazer considerar o grande amor de Deus e também a impiedade dos homens e a sua ousadia quando não tremem diante da ira de Deus. Cristo suou sangue. Apenas a expectativa da cruz, o horror da cruz, o sofrimento da cruz, o fez ficar assombrado, o seu corpo suou sangue. E então nós vemos quão ímpios e insensatos são os pecadores que não consideram o estado das suas almas, vivem nessa terra, comem, bebem, seguem a sua vida e não se preocupam de fato com o seu estado espiritual. De fato, irmãos, nós somos chamados a refletir nestas coisas, a despertar pela graça de Deus em nosso coração o amor a Cristo, a consideração por estas coisas. Irmãos, ainda aplicações a partir desse texto. Meu querido irmão, medite no sacrifício de Cristo. Não participe da mesa do Senhor de modo indigno. Nós já temos dito e estamos tratando disto, Paulo fala disso, que todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E então Paulo exorta que aquele que comer do cálice do Senhor, ou beber do cálice ou comer do pão indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E diz: examine-se o homem a si mesmo. Meus irmãos, que o Senhor seja glorificado em que esse sacramento seja para abençoar a igreja, cada irmão, fortalecer a igreja, que a participação do sacramento seja digna, que as graças do Senhor fortaleçam o teu coração, e para isso você deve se apresentar diante da mesa do Senhor com humildade, contemplando a cruz de Cristo, olhando para essa verdade do pecado, da justiça que é de Cristo. Foi necessário Cristo vir e a sua justiça é de Cristo. Você precisa então se apresentar em contrição, em humildade, reconhecendo os teus pecados. Também você precisa apresentar-se diante da mesa do Senhor com gratidão. Cristo morreu em teu lugar. Cristo viveu toda uma vida santa. O amor de Deus deve estar no teu coração enquanto participa da mesa do Senhor. E também com arrependimento e fé. Então, tudo isto exige que o crente, o santo de Deus, aquele que irá participar da mesa, esteja preparado e em meditação e considerando todas estas coisas. E, meus irmãos, e aqui uma exortação, que Deus não te permite estar contente com uma mera participação formal na igreja do Senhor. Muitos
na igreja contemporânea, a igreja evangélica dos nossos dias, muitos estão contentes em ser da igreja, estar na aliança externamente, ainda que seja um crente fraco. E diante de tudo isso que contemplamos aqui, e do amor de Deus revelado no Evangelho, a sua providência em te conceder à igreja o acesso aos meios de graça, que o Senhor não te permita manter-se apenas como um crente fraco. Estar contente em ser um crente fraco. E que mais ainda arrisca-se a andar doente espiritualmente, ou até mesmo pela disciplina de Deus. Vemos ali na carta aos Coríntios que Paulo diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E explica: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, que cada um dos irmãos, que a igreja do Senhor, que não estejamos contentes em ser crentes fracos, até mesmo como vemos aqui, com o risco de andar doente espiritualmente, ser disciplinados, e o Senhor até em sua disciplina levou para si crentes ali no contexto da igreja do período apostólico, porque, irmãos, a vontade do Senhor revelada a nós sobre este sacramento é que tu, meu irmão, seja nutrido, alimentado por Cristo. O propósito de Deus neste sacramento é que você seja vivificado pela graça de Deus, ao considerar que Ele foi moído pelas tuas transgressões, que então o castigo que te traz a paz estava sobre Ele, que você possa ser vivificado. E então eu exorto aos irmãos que meditem nestas coisas durante essa semana, que se preparem, considerem essa exortação, que considere, ore, busque ao Senhor, para que o Espírito Santo convença cada um dos irmãos que estas coisas são do Senhor, são mandamento do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e assim como a do pão, é mandamento do Senhor, que cada um deve discernir o corpo e o sangue do Senhor. Isso é mandamento, é ordenança do Senhor, e Deus é glorificado por este meio, e esse é o nosso papel, dever de amor, voluntariamente servir a Deus, anunciar a Cristo como igreja. Cumprimos a nossa vocação quando fazemos isso, quando somos fiéis, quando cumprimos nossos deveres espirituais quanto ao dia do Senhor, a participação digna do sacramento, e podemos ter certeza, irmãos, com a bênção de Deus, que isso produzirá vida, vivificação. O contrário, como vimos aí, muitos doentes, não poucos que dormem. Mas o lado positivo é vivificação, nutrição. E é isso que deve ser o nosso alvo, como crentes, como aqueles que têm comunhão com Cristo, que são comungantes da mesa do Senhor, comungantes instruídos, que discernem a mesa do Senhor. Que o Senhor nos dê como igreja ser uma igreja saudável nesse sentido e que experimenta de fato estas graças diante dele. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a preparação para a participação do sacramento.